Boa noite, meus alunos. Bem-vindos à segunda aula de Física do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio. Bom, hoje nós vamos estudar o movimento retilíneo uniforme. Mas antes, vamos fazer uma breve revisão daquilo que nós vimos na última aula. Bom, na última aula nós vimos as unidades do SI, do Sistema Internacional. Porque para que todos os físicos, todos nós possamos falar a mesma língua em relação às unidades, para padronizar as unidades de medida, a gente define algumas para serem usadas. Por exemplo, para medir distâncias, para unidades de distância, a gente vai usar o metro no sistema internacional. Muito embora existam outras unidades, o milímetro, centímetro, quilômetro, ano-luz, megaparsecs e tudo mais. Unidade astronômica, são todas unidades de distância, mas por padrão a unidade do Sistema Internacional para medidas de distância é o metro. Nós temos também unidades de tempo que são diversas, por exemplo, segundos, milissegundos, nanosegundos, nós temos horas, dias, minutos e assim vai. São muitas as unidades de tempo. Inclusive, a gente pode fazer uma unidade de tempo se a gente quiser. Por exemplo, se eu tiver uma ampulheta de areia, para mim, uma unidade de tempo vai ser uma ampulheta. É o tempo que a areia demora para esvaziar. Então, uma ampulheta, depois duas ampulhetas e assim vai. Dá para a gente inventar essas coisas também. Porém, no sistema internacional, nós vamos usar o segundo. O segundo vai ser a unidade padrão no sistema internacional. É muito interessante como essas medidas são definidas. Por exemplo, a unidade de metro é definida de acordo com a velocidade da luz. A unidade de tempo é medida com uma certa quantidade de oscilações de um átomo. São coisas muito precisas porque nós precisamos garantir certa precisão nas nossas medidas. Mas enfim, resumo da ópera. Nós temos unidades padrão e dessas unidades de tempo é segundos e de distância é de metros. E depois nós vimos também como calcular a velocidade. A velocidade é uma medida da variação de posição do objeto. A velocidade ela vai nos dizer se o objeto está se movendo rápido ou devagar, certo? É essa medida da variação da posição desse objeto. O objeto se move, por exemplo, alguém andando de bicicleta, como nós vemos aqui nessa figura, ele não está parado. Isso significa que ele sai de um lugar e vai para outro. Ele muda a sua posição. Será que ele faz isso em um curto período de tempo ou em um largo período de tempo? Certo? Será que ele faz isso rápido ou devagar? A gente consegue saber se ele faz isso rápido ou devagar a partir da sua velocidade. Certo? Um exemplo que eu coloquei aqui é assim, a Estação Espacial Internacional se move em torno da Terra com uma velocidade de mais ou menos 7.600 metros por segundo. Isso é muita coisa. Imagina você conseguir andar 7.000 metros em um segundo apenas. 7 quilômetros em um segundo apenas. As nossas viagens para Pouso Alegre seriam muito mais rápidas. Muito mais rápidas. Então, esse é um exemplo de como a gente deve interpretar a velocidade. Então, qual que é o significado da velocidade ser de, por exemplo, 7.000 metros por segundo? Significa que em um segundo eu consigo caminhar, percorrer uma distância de 7.000 metros, 7 quilômetros em um segundo. Se for uma velocidade de 10 metros por segundo, significa que eu consigo percorrer uma distância de 10 metros em cada segundo. Depois de mais um segundo, caminhei mais 10 metros. E assim sucessivamente. Ok? Bom, essa é a revisão da nossa última aula. Nós vimos como calcular a velocidade, que na verdade é justamente o dividir a distância percorrida pelo tempo necessário para fazer esse movimento. Como neste exemplo. Se eu consigo correr de carro em uma pista de 100 metros em 50 segundos,
Qual que é a velocidade? Olha, a velocidade é a distância dividido pelo tempo. Para eu não ficar escrevendo tudo, eu vou simplificar a distância por d e t para tempo. Então, é só colocar a distância que eu percorro, 100 metros, e o tempo que eu levo para percorrer essa distância, 50 segundos. 100 dividido por 50, 2 metros por segundo. É como esse rapaz aqui que está correndo a uma velocidade de 10 centímetros por segundo. Então, ele começou aqui no zero, passou 1 segundo, ele andou 10 centímetros. Passou 2 segundos, ele já tinha andado 20 centímetros. Mas por que 20? Porque a velocidade dele é 10. Então, a cada segundo, ele aumenta, ele dá passos de 10 centímetros a cada segundo. Isso que é a velocidade ser de 10 centímetros por segundo. A cada segundo, você anda 10 centímetros. Então, vai ficar 10, 20, 30, 40 e assim sucessivamente centímetros. E na aula de hoje, nós vamos ver o movimento retilíneo uniforme, porque nós já sabemos calcular a velocidade, certo? E a gente vai estudar agora os movimentos que possuem velocidade constante. O que significa dizer que a velocidade é constante? Significa dizer que a velocidade não muda. Ou seja, o objeto que se move, ele não aumenta a velocidade, não diminui e nem faz curvas. São essas três coisas. A velocidade ser constante significa que o objeto não aumenta a velocidade, não diminui e também não faz curvas. Ele não muda a sua velocidade nesses três sentidos. No mundo físico, nós temos apenas a luz que faz um movimento retilíneo uniforme. E isso se ela estiver longe de objetos muito pesados, muito massivos. Porque a gravidade desses objetos pode mesmo curvar a luz. Então ela não segue reto, mas ela acaba fazendo uma pequena curva em torno desse objeto. Mas, fora isso, a luz vai seguir uma linha reta e também, se a gente tiver um espaço plano, a luz vai fazer esse movimento de velocidade constante em linha reta, ou seja, um movimento retilíneo uniforme. Então, quais são as duas características do movimento retilíneo uniforme? Seguir em linha reta, não fazer curvas, e a velocidade não pode mudar naqueles três sentidos. E com um movimento retilíneo uniforme, é bastante fácil nós calcularmos a velocidade, aliás, a distância percorrida por aquele objeto, por aquele móvel. Porque a velocidade é constante, a distância vai ser como nesta equação. A distância vai ser a velocidade vezes o tempo. Então, se eu sei a velocidade e eu sei quanto tempo eu estou com essa velocidade, eu consigo calcular qual a distância que eu percorri. Simplificando, vou escrever d para a distância, v para a velocidade e t para tempo, só para simplificar as coisas. Vamos aplicar em um exemplo. Se um móvel possui velocidade de 10 metros por segundo e viaja por 7 segundos, qual a distância percorrida? Ora, vamos substituir os valores. Nós queremos saber a distância e foi-nos dada a velocidade e o tempo desse movimento, essas duas coisas. Então, nós podemos substituir na equação. A distância é igual a velocidade vezes tempo. Tem um macetinho para lembrar isso aqui. Deus vê tudo. Mas vamos substituir então. No lugar da velocidade, sei que são 10 metros por segundo. O tempo, sei que são 7 segundos. Então, a distância vai ser justamente 10 vezes 7, que serão 70. Lembra, da unidade da distância no sistema internacional, nós usamos o metro. Portanto, serão 70 metros, ok? Porque a velocidade está em metros por segundo e o tempo em segundo. Tudo no SI. Vamos sempre deixar tudo no SI. Um outro exemplo. Vamos calcular essa distância percorrida, dessa vez de um caminhão. Esse caminhão, ele tem uma velocidade de 35 metros por segundo. Qual que é o significado dessa velocidade? Que a cada segundo o caminhão anda 35 metros. Depois de mais um segundo, o caminhão andou 70 metros. Depois de mais um segundo,
o caminhão andou mais 35 metros. E o caminhão ele está com uma velocidade de 35 metros por segundo, já discutimos. Vamos pensar o seguinte, eu estou vendo o caminhão se mover. Eu sei que ele se move por 3 segundos. Vamos pensar no significado da velocidade. São 35 metros que ele anda em cada segundo. Então, se ele andou 1 segundo, por 1 segundo, 35 metros. Se ele andou por 2 segundos, 35 mais 35. E se ele andou 3 segundos, 35 mais 35 mais 35. Que no total dão 105 metros. Pois bem, esse é o mesmo raciocínio que usamos quando vamos aplicar a fórmula. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Portanto, no lugar da velocidade, 35 metros por segundo. No lugar do tempo, 3. 35 vezes 3, 105. Nosso último exemplo. Vamos supor que uma gota de chuva está caindo a 10 metros, cai 10 metros em 20 segundos, certo? Estamos supondo velocidade constante e também um movimento retilíneo. Ok. E foi nos dado que essa gota de chuva caiu 10 metros em 20 segundos. Então ela demora 20 segundos para cair 10 metros. Ok. Qual a distância que a gota percorre depois de 60 segundos? Vamos pensar um pouco. 20 segundos, ela caiu 10. Se forem 40 segundos, ela vai cair o dobro. Então serão 20. Se forem 60 segundos, 20 mais 20, 20 mais 20 mais 20, vai ser 10 mais 10 mais 10. Então vão ser 30 metros em 60 segundos. Ok, então a gente já tem em mente mais ou menos qual que vai ser o resultado. Mas, veja só, para calcular a distância, a gente precisa saber de duas coisas: velocidade e tempo. Não foi nos dado a velocidade da gota de chuva. Então nós precisamos calcular primeiro a velocidade, para depois calcular a distância percorrida em 60 segundos, em 1 minuto, não é mesmo? Então, primeiro passo, velocidade, porque nós precisamos dela para calcular a distância. Ok. Então vamos calcular a velocidade. Nós sabemos que a velocidade é a distância dividido pelo tempo. E que a chuva cai 10 metros em 20 segundos. Ora, 10 dividido por 20 é 0,5. 0,5 metros por segundo, velocidade, que é a unidade da velocidade no sistema internacional. Ok, agora nós conseguimos calcular a distância percorrida. Por quê? Porque nós temos a velocidade e sabemos o tempo do que o movimento ocorre. E a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Portanto, a velocidade nós calculamos deu 0,5. O tempo gasto nesse movimento são 60 segundos. Portanto, a distância é o produto 0,5 vezes 60, que vão dar 30 metros, pois metros é a unidade de distância no sistema internacional. Logo concluímos que a gota caiu 30 metros depois de 60 segundos, como nós havíamos raciocinado antes. Essa foi a nossa aula de hoje, revisando a velocidade, sobre o movimento retilíneo uniforme, que acontece em linha reta e sem alterar a velocidade, e calculamos também algumas distâncias percorridas com esse movimento, nesse regime de movimento retilíneo uniforme. Nós temos disponível as questões para serem feitas, as atividades do PET dessa semana. Então façam as atividades lá da apostila e bons estudos.